Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 11 direitos de quem teve uma doença ocupacional. Então, se você tá passando por isso, fica comigo até o fim desse vídeo que você vai entender quais são seus direitos, as condições para recebê-los e como fazer isso. Meu nome é Juliana, eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações. Indo direto ao conteúdo, o simples fato de ter uma doença ocupacional ou qualquer outra doença, na verdade, não vai te dar direito nenhum. Eu sei, parece até estranho, mas essa é a verdade. Se você disser que tem qualquer doença e me perguntar quais são seus direitos, é impossível eu responder. Aliás, não só eu, é impossível qualquer pessoa te responder. E eu digo isso para qualquer doença. Pode ser uma doença ocupacional, uma perda auditiva, uma hérnia de disco, qualquer uma. O simples fato de estar doente por si só não vai te dar nenhum direito. Os direitos que eu trouxe aqui são direitos que você pode ter, mas para realmente conseguir, você vai precisar preencher algumas condições bem específicas. Por exemplo, um dos direitos que eu vou falar é o de exigir o reembolso pelos gastos com a sua doença ocupacional. Mas olha só, você só vai conseguir receber isso se preencher algumas condições. Você precisa ter o diagnóstico desse problema de saúde, conseguir provas na justiça de que essa doença está ligada ao trabalho e ainda comprovar todos os gastos que você teve. Aí sim você consegue exigir esse reembolso. Tá conseguindo entender como é um negócio mais complexo? Vamos entrar aqui em cada um dos direitos que você pode ter, que vai ficar ainda mais claro. O primeiro direito que você pode ter ao desenvolver uma doença ocupacional é o de não ser demitido ou demitida durante o seu tratamento. A gente chama esse direito de estabilidade no emprego. Quem tem essa estabilidade não pode ser demitido sem justa causa durante todo o afastamento pelo INSS e por até 12 meses depois da alta. Só que para conseguir essa estabilidade, você precisa atender 3 condições. A primeira é que a sua doença precisa estar diretamente ligada ao trabalho. A segunda é que você precisa ter se afastado pelo INSS. E a terceira é que no INSS você tenha recebido benefício acidentário, que tem aí o código 91. São 3 condições obrigatórias, tá? Se faltar qualquer uma delas, não vai ter a estabilidade. E aí nisso tem uma exceção para essa regra. Quando você não se afastou pelo INSS, ou então se afastou, não conseguiu o benefício 91, mas a sua doença foi causada ou agravada pelo trabalho. Nessa situação, legalmente a empresa até pode te demitir, mas dá para discutir na justiça. O problema aqui é que você vai ficar dependendo da perícia que vai ser feita lá na Justiça do Trabalho para conseguir esse direito, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo em que eu falo só sobre isso de ser demitido com uma doença ocupacional e eu recomendo que você assista depois. O segundo direito que você pode ter é o de sair da empresa sem prejuízos, por meio da rescisão indireta. Se você desenvolve uma doença ocupacional e a empresa não resolve aquilo que te levou a adoecer, não faz o menor sentido continuar lá, na verdade. É por isso que a lei possibilita que você entre com um pedido de rescisão indireta. Essa rescisão indireta é como se você aplicasse uma justa causa na empresa. Você sai de lá recebendo todos os seus direitos, como se tivesse sendo demitido. E além do seu acerto, ainda dá para receber aqueles 12 meses de estabilidade em dinheiro e outras indenizações que eu vou te mostrar a seguir. Mas antes de te mostrar todas as indenizações que você pode receber, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Agora, voltando aqui para o conteúdo, você pode ter direito a 5 tipos de indenização. Para receber essas indenizações, você vai precisar colocar a empresa na justiça e provar que esse problema de saúde que você desenvolveu está diretamente ligado ao seu trabalho. Em todos os processos envolvendo doença ocupacional, o juiz chama um médico perito para analisar o trabalhador. Esse médico vai confirmar se realmente o seu problema tem relação com o trabalho. Se você não conseguir demonstrar que realmente a sua doença foi causada ou então agravada pelo trabalho, não importa a gravidade dela. Você não vai receber nenhuma das indenizações que eu vou te falar aqui. Por isso, eu recomendo que ao terminar esse vídeo aqui, você assista o nosso vídeo em que eu mostro como provar uma doença ocupacional. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora vamos entrar aqui nos tipos de indenização que você pode receber. A primeira delas é chamada indenização por danos emergentes. Apesar de ter um nome meio difícil, ela é algo bem simples. Basicamente, é o direito de você ser reembolsado por tudo o que gastou ou vai gastar devido à sua doença. Eu comecei a falar sobre isso lá no comecinho do vídeo, mas a gente vai aprofundar
melhor agora. O tratamento para uma doença ocupacional pode envolver medicamentos caros, gastos com deslocamento para consultas e exames. Dependendo do caso, pode exigir um tratamento contínuo, como uma fisioterapia, e até mesmo levar à necessidade da realização de uma cirurgia. Tudo isso aí envolve muitos gastos. E todas essas despesas podem ser reembolsadas pela empresa. Só que para receber esse reembolso, você vai precisar entrar com um processo contra a empresa e provar a sua doença ocupacional, além também de provar os gastos que teve ou que vai ter. Eu acho que o direito mais conhecido, depois da estabilidade, é a indenização por danos morais, e ela é o nosso quarto direito. No caso da indenização por danos morais, basta que você comprove que a sua doença ocupacional está de fato ligada ao trabalho. Com isso, você já tem direito de receber. Isso porque os tribunais têm o entendimento de que o simples fato de adoecer pelo trabalho já causa danos morais. Agora, o valor da indenização por danos morais varia de caso a caso, dependendo da gravidade do sofrimento e do impacto que esse problema de saúde teve na sua vida. Em geral, o juiz leva em consideração critérios como a extensão do dano, a capacidade econômica da empresa e o grau de culpa. Mas se você quiser entender melhor sobre os valores dessas indenizações, eu também vou deixar aqui na descrição a nossa playlist completa. Lá, além de vídeos mostrando como provar, o que fazer ao ser demitido, também tem vídeo falando só sobre os valores dessas indenizações. São mais de 15 vídeos só sobre doença ocupacional, então eu recomendo que você dê uma olhada quando terminar aqui. Em alguns casos, a doença ocupacional pode gerar o que chamamos de dano existencial. Os danos existenciais estão relacionados às mudanças e restrições na sua vida pessoal, social e familiar. Quando a doença afeta o desenvolvimento das suas atividades e projetos de vida, há o que nós chamamos de dano existencial. Assim como nos danos materiais e morais, para receber a indenização por danos existenciais, a sua doença precisa ter sido causada ou agravada pelo trabalho. Você também vai precisar comprovar os danos existenciais que a doença causou. Geralmente, esses danos existenciais aparecem na forma de uma mudança drástica na sua rotina. Você passa a fazer coisas que antes não precisava fazer, mas agora é obrigado. Ou então você deixa de fazer coisas que antes fazia, mas agora não consegue mais. Ou ainda, agora você precisa de ajuda para fazer coisas que antes conseguia fazer sozinho. O valor dos danos existenciais segue a mesma lógica da indenização por danos morais e pode chegar até 50 vezes o valor do seu salário. É bem comum que a doença ocupacional te deixe sem condições de trabalhar durante alguns meses. Dependendo do caso, isso pode se estender por até anos. Sempre que a doença ocupacional te deixar mais de 15 dias de atestado, você vai precisar se afastar pelo INSS. Nesses casos, você vai receber um benefício previdenciário, mas não vai receber o seu salário. Inclusive, geralmente esse benefício é bem menor do que o valor do seu salário. A questão é que se o trabalho causou sua doença ocupacional, você tem direito aos chamados lucros cessantes. Esses lucros cessantes se referem ao seu salário que você não recebeu durante o tempo em que ficou afastado. E mais, aqui não entra só o salário que você recebe da empresa, entra tudo aquilo que você deixou de receber durante esse período. E aí vamos lá, pode ser que você tenha passado um tempo afastado pelo INSS. Nesse período de afastamento, você estava totalmente sem condições de trabalhar. Mas isso aí só aconteceu durante um tempo. Nesses casos, a gente diz que você estava incapacitado total e temporariamente para o trabalho. Total, porque você não tinha condição nenhuma de trabalhar, e temporariamente, porque não foi algo definitivo. Você se recuperou depois de um tempo. A questão é que quando você tiver alta, pode ser que você fique com alguma redução da capacidade de trabalhar. Pode ser que você não consiga trabalhar da mesma forma. Nesses casos, dizemos que você tem uma incapacidade parcial e permanente. Parcial, porque você consegue trabalhar, mas com dificuldades. E permanente, porque vai ficar assim para o resto da sua vida. Quando isso acontece, você pode ter direito a receber uma pensão vitalícia da empresa. É uma espécie de aposentadoria que vai ser paga pela empresa. O objetivo dessa indenização é justamente garantir o seu sustento. E aí, para ter esse direito, além de mostrar que a sua doença foi causada pelo trabalho, você precisa provar que houve essa perda de capacidade. E aí, só reforçando, essa perda de capacidade pode ser total ou parcial. Se for total, você não vai mais conseguir trabalhar. E aí, além de se aposentar por invalidez no INSS, a empresa vai te pagar essa pensão, que vai ser na totalidade do seu salário. Agora, se for parcial, você vai conseguir continuar trabalhando, mas pode receber o auxílio acidente do INSS e essa pensão da empresa, que vai ser no valor
valor da sua redução da capacidade de trabalhar. Por exemplo, se a doença ocupacional te deixou com uma redução na capacidade de 20%, a pensão vai ser de 20% da sua remuneração. Agora eu sei que foi bastante informação, né? Mas porque eu acabei entrando aqui em outros dois direitos que eu ainda vou falar, que é a aposentadoria por invalidez e o auxílio acidente. Todos os direitos que eu falei até agora são direitos trabalhistas, mas além deles, você também pode ter direitos previdenciários que vão ser pagos pelo INSS. O primeiro deles é o auxílio doença acidentário, ou benefício por incapacidade temporária acidentário. Como eu disse quando falamos sobre a estabilidade, ao pegar um atestado de mais de 15 dias, você tem direito a se afastar pelo INSS. Ao se afastar, você tem que receber o auxílio doença acidentário. Você tem direito a receber esse benefício enquanto a doença ocupacional te incapacitar para o trabalho. Não existe um prazo limite. O nono direito que você tem ao desenvolver uma doença ocupacional pelo trabalho é o de continuar recebendo o FGTS enquanto estiver afastado do trabalho. Esse benefício só será devido quando a sua doença foi causada pelo trabalho. Durante o afastamento, além de a empresa ter que continuar recolhendo o FGTS, o tempo será contado para a sua aposentadoria, como se você estivesse trabalhando. O 10º direito é o auxílio acidente, que muita gente confunde com o auxílio doença. O auxílio doença, que eu já te falei anteriormente, é um benefício temporário. Você vai receber ele ali durante um tempo, enquanto estiver sem condições de trabalhar. Já o auxílio acidente é um benefício permanente, pago pelo INSS. Esse benefício é chamado popularmente de pecúlio e será no valor de meio salário de contribuição, até que você se aposente ou morra. Ele será concedido sempre que você adquire uma doença do trabalho e essa doença gera uma perda de capacidade de trabalho permanente. Como eu disse quando falei da pensão, você pode acumular esse benefício previdenciário com a indenização da empresa. Quando houver uma perda total, ou seja, quando a doença ocupacional te deixar completamente inválido, você terá direito à aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria será paga pelo INSS e é o nosso último direito. Mas não vai embora agora, se concentra aqui comigo. Eu te mostrei 11 principais direitos de quem tem uma doença ocupacional pelo trabalho. Mas para ter qualquer um desses direitos garantidos, você provavelmente vai precisar mover um processo contra a empresa que te causou esse problema. E aí, nesse processo, você precisa provar que a sua doença ocupacional foi causada ou então agravada pelo trabalho. E assim, eu não vou mentir pra você, isso geralmente é uma tarefa bem difícil, mas eu tô aqui pra te ajudar. Eu gravei esse vídeo aqui mostrando na prática o que exatamente você precisa provar e como fazer isso. Eu também vou deixar aqui aquela playlist que eu falei antes, com vários vídeos só sobre doença ocupacional. Se o vídeo de hoje te ajudou, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal.